Começando mais um Prédio 11 e hoje vamos falar com o Lucas Cunha, um jornalista esportivo que vem direto da Bahia para falar com a gente, galera. Então fica aí, começando mais um Prédio 11, vamos falar de vários esportes aqui agora na sua Ubra TV. Vamos ver. E aí, pessoal, começando mais um Prédio 11 na sua Ubra TV, o Prédio 11, feito por alunos de comunicação da Ubra. Hoje vai falar com Lucas Cunha, o repórter do programa online à tarde, que é uma página da internet. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Oi, Charles. Alô, todos vocês da Ubra TV. Então, Lucas, para o pessoal que está nos assistindo, se apresenta e conta um pouquinho da tua carreira antes de chegar no jornalismo, como foi do jornalismo, como foi para o jornalismo esportivo e assim... Eu até comecei no jornalismo, assim, primeiras experiências trabalhando com cinema, né? Trabalhava lá como na cobertura de cinema local, também em festivais fora, mas enfim, um site que é ligado... Lá existe o Grupo à Tarde, que é o grupo, talvez, o jornal mais respeitado, assim, da Bahia. E eu entrei nesse jornal fazendo cobertura de cinema, estagiário de cinema, depois fui ser repórter de cultura e cinema. Mas até, enfim, acabou que para o crescimento profissional mesmo, assim, eu sempre me interessei por esporte e apareceu tendo oportunidade, né? Em vistas agora Copa do Mundo, enfim, Olimpíadas aqui também, tudo mais. Então teve essa oportunidade e acabei passando passando para o lado esportivo, que sempre foi, talvez, minha primeira na infância. Acho que quem trabalha com jornalismo esportivo sempre acaba, na sua infância, querendo trabalhar com isso. Eu, enfim, gostava de acompanhar todos os esportes, futebol americano, basquete, a Bandeirantes, a TV Bandeirantes sempre passava muito outros esportes que não futebol, né? Fórmula Indy. Então eu sempre acompanhava isso e aí acabei voltando no meio do caminho tinha me desviado para o jornalismo cultural, acabei voltando para o meu desejo inicial, que é jornalismo esportivo, e estou trabalhando na área há 4 anos lá no À Tarde. Então, o mesmo conteúdo vai para o impresso, vai para o online, é assim que funciona? É, assim, não há ainda lá, como há na Folha, algo muito organizado nesse sentido de ser tudo para lá, tudo para cá. Mas já há uma integração nesse sentido de o conteúdo mais importante que eu faça para lá ser aproveitado pelo impresso, as grandes matérias de destaque, até porque hoje em dia, se o próprio jornal não vincular o seu material no online, vão ter outras formas, né? A gente vê as colunas hoje em dia, enfim. Se o próprio jornal não vincular isso, alguém vai colocar esse conteúdo em blogs, então é melhor que o próprio jornal vincule esse para gerar audiência, né? Eu já trabalho no mesmo local onde eles trabalham, assim. Antes eu trabalhava com o pessoal do online, no mesmo espaço físico, e aí eu saí desse espaço físico e fui trabalhar na bancada que o pessoal de esportes trabalha. Muito para isso, para absorver o que eles têm de conteúdo e também para, enfim, para ter essa troca, para também, como eu estou mais no dia a dia lá observando o que está rolando no Twitter, o que é que os torcedores estão comentando, enfim, quais são as polêmicas, também para integrar essa voz das redes, também contaminar o jornal. Bom, tu trabalhando numa grande mídia como o À Tarde e com a Copa do Mundo chegando, se aproximando agora, o que tu acha, assim, bom, tu provavelmente vai participar da cobertura, acredito, e o que tu acha que um jornalista deve estar capacitado, preparado para essa Copa do Mundo que está vindo aí, o jornalista esportivo? Tem que ter conhecimento de outras línguas, tem que estar por dentro do que está acontecendo em cada uma das seleções, como um jornalista esportivo deve estar preparado para um evento tão grande quanto é uma Copa do Mundo? A gente está começando a ter pequenas experiências. Agora, por exemplo, não é a Copa do Mundo, mas toca. O Bahia contratou um jogador norte-americano, Fred Adu, que era o considerado Pelé americano. Com 14 anos ele já jogou na Major League Soccer, lá, a liga principal norte-americana. Então, assim, eu falo inglês, enfim, mas assim, a gente na cobertura de dia a dia de esportes não tinha essa necessidade, mas agora mesmo o próprio assessor do Bahia lá não fala inglês, né? E aí ele sacou que precisa. O próprio site do Bahia vai precisar ter uma versão em inglês, porque esse jogador veio para cá, para o Brasil, para tentar voltar para a seleção norte-americana para disputar a Copa do Mundo. Então, essa questão das línguas, assim, é básica. Assim, acho que lá em Salvador vão jogar Nigéria, que fala inglês, né? Vai jogar Uruguai. Enfim, então acho que isso vai... Quem tiver esse a mais, né? No caso a mais que muitos profissionais ainda não têm, vai ter essa valorização de até, quem sabe, conseguir o seu primeiro emprego, enfim, continuar a conseguir mais materiais exclusivos. Todo o credenciamento da FIFA é feito em inglês também, né?
Então, os canais lá. Então, pode ser uma coisa básica, mas, enfim, você já tem que ter contato com o material da própria FIFA, vem em inglês. E fora essa questão das línguas, em as outras culturas, ver que a cobertura esportiva vai fugir do que a gente não tem noção. Eu nunca cobri uma Copa do Mundo, nem um evento desse porte assim, internacional, mas de tentar entender o que é o evento para além do futebol, né? A gente vai ter agora essa pequena amostra agora na Copa das Confederações, né? Que apesar de ser um evento mais local, não vai atrair tanto digamos assim, estrangeiros. Vai ser um número muito pequeno. Segundo os primeiros estudos da FIFA, o turismo é um turismo mais local do próprio país e provavelmente da América do Sul, né? Imprensa assim, estrangeira, a gente vai ter esse primeiro contato. Então vai ser uma pequena prova assim, do que a gente precisa de cobrir os problemas, né? Pelo menos lá em Salvador ainda está tendo muitas obras de mobilidade. A Arena Fonte Nova está sendo entregue, né? Sendo os primeiros eventos agora da Arena. Então, enfim, a Arena aqui do Grêmio também, a gente viu os primeiros problemas que houve com ela. Então, tentar entender essa cobertura esportiva para além do jogo, do futebol e tentar ver ela como o evento que ela é, né? O evento cultural, esportivo, enfim, de integração. Sim. Acho que vai ser um grande momento de catapultar o jornalismo esportivo brasileiro para um outro patamar, assim, por essa necessidade que teremos de cobrir outras coisas que não só o jogo. Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Qual é o clube que tu torce? Eu, assim, não vejo, não assim, porque na verdade isso é até legal assim de conversar, porque meus amigos todos sabem o time que eu torço, né? Sim. A gente vem de uma geração, quer dizer, não sei, talvez seja um pouco mais velho que você, tenho 31 anos, mas é uma geração que nós crescemos já nas redes sociais. Claro. Então todos nós agora já vamos ter revelado o nosso clube em algum momento no passado, tem fotos de amigos e tudo mais. Então só que nós vivemos em estados, né, Bahia e Rio Grande do Sul, que são essa coisa dualidade, né? Bem e mal, Bahia e Vitória, Grêmio e Inter, né? Mas e aí, Bahia ou Vitória? Aí, não, eu sou Bahia, não vejo muito problema. não vejo muito problema em revelar isso. Primeiro que eu estou aqui. Primeiro porque eu estou aqui no Sul. Segundo porque é isso, assim, do tipo, quem quiser buscar na nossa vida passada, amigos, vai encontrar, né? Pois é verdade. Todos os até na verdade, se você for ver matérias de alguns portais, revistas, Placar, UOL já fizeram, tem lá os clubes dos narradores. Você pode ver lá, para quem torce o Galvão Bueno, enfim, apesar do Felipe Fluminense, que ele é Flamengo. Então, assim, tudo, assim, não sei se tinha daqui, mas tinha dos principais narradores nacionais lá. Qual é? É um site? Qual é? Não, já teve matérias do UOL e da Placar falando sobre os times. Assim, pesquisar isso aí. Dos narradores e comentaristas. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles comentaristas que encarnam o torcedor, né? Não sei se aqui tem também. Não sei. Com certeza. Então, mas que tu acha, assim, tem gente que ainda esconde isso, né? Tem gente que ainda luta para esconder. Qual é a tua opinião? Isso, assim, eu acho que a antiga geração, né? Digo assim, quem está aqui, quem tem 40, 50 anos agora, que vem da geração que não teve as redes sociais, faz disso assim um charme, né? Isso aqui, torce pro... lá eu torço pro... Lá em Salvador tem uns times menores aqui, torço pro Galícia, pro Botafogo, pro Ipiranga, que é um time que agora está voltando, mas ficou muito tempo afastado. Então, assim, acho que sempre tem o time queridinho, aquele time menor que diz que... em São Paulo, eu torço pra Juventus, né? Torço para o América do Rio, para o Bangu, para esconder a sua verdadeira paixão. Mas também tem uma seguinte questão, que eu acho que com o tempo, quando você vai se envolvendo na cobertura, vendo também as coisas sujas do seu clube, né? Assim como você acaba também criando um certo distanciamento, não tem mais aquela paixão que você tinha na sua adolescência, talvez. Assim, você perde um pouco da inocência. Você ainda certamente vai vibrar com a conquista do seu clube, sim, mas você acaba tendo... E, por exemplo, no meu caso, eu converso muito com meus colegas e falo assim, o bom para o Vitória é o bom também para mim. Vão ter mais jogos importantes, enfim. Então,
A gente tem a coisa de brincar, o Vitória tem o termo lá do vice-Vitória, que ele nunca foi campeão brasileiro, enfim, né? Mas o Bahia ficou vários anos fora das divisões principais, retornou há 3 anos agora. O Bahia, aliás, foi campeão brasileiro em cima do Clube Gaúcho Internacional, né, cara? Pois é, apesar do Bahia ser freguês eterno de Inter e Grêmio no retrospecto, até do Juventude mesmo, já foi eliminado numa Copa do Brasil pelo Juventude. Tem esse grande momento aqui, o Beira-Rio é um lugar importante para a história do Bahia. Já que chegamos nos clubes gaúchos, tua realidade é a Bahia, né? Tu fica lá, Bahia, Salvador, coisa e tal, fica mais naquela parte cobrindo o Vitória, o Bahia e os clubes menores. Como a imprensa, a mídia lá na Bahia vê hoje em dia o Grêmio e o Internacional? O que eles comentam hoje dos times gaúchos, os dois maiores, o Grêmio e o Internacional? O Grêmio deve ser do Arena, bom... Assim, primeiro o Inter tem um grande exemplo, acompanhando de longe, assim, que é a questão do sócio-torcedor, que Bahia e Vitória tentam muito se espelhar. Foi um clube que, mesmo não estando no eixo Rio-São Paulo, conseguiu ter uma grande base, contrata jogadores de ponta. Então, assim, quando Bahia e Vitória tentam estabelecer estão inicialmente na questão do sócio-torcedor, o Inter sempre é uma grande referência nesse sentido recente, assim, que antes conseguiu levar grandes jogadores e um bom número de torcedores aos estádios com uma certa frequência, tendo essa base. E Bahia, parece que eu sou Bahia, mas o Bahia, como tem uma grande massa, Vitória também é um clube que cresceu muito nos últimos 20 anos de torcida. Então acho que esse é o futuro para eles, assim, tentar trazer o torcedor para uma relação mais próxima. E os novos campeonatos brasileiros, a chegada da Arena Fonte Nova para o Bahia, que vai mandar seus jogos lá, acho que é um facilitador para se espelhar em exemplos agora do Grêmio também com a Arena. O Bahia vai também ter uma arena, não é dele, mas enfim, vai mandar todos os seus jogos lá. Então acho que Bahia e Vitória tem muito a aprender com esses primeiros passos que Inter e Grêmio deram na última década. Já foi conhecer a nova arena do Grêmio? Não, vou no sábado, mas quero pelo menos passar lá e tirar uma foto lá assim, na porta e sábado ver um jogo menor. A camisa do Bahia? Não chega tanto, mas quero ver como é que tá a arena, claro. Enfim. Até porque essa relação Rio Grande do Sul e Bahia, a arena foi construída pela OS Odebrecht, né, o consórcio, Sim. que é baiano, né? Então, e que também está por trás da construção da Arena Fonte Nova. Então a gente até viu que teve de erro aqui um pouco para acompanhar como é que estão as coisas aqui, para como é que está sendo lá. Por enquanto lá, enfim, estamos no primeiro momento, ainda não teve a estreia oficial, então ver como é que estão funcionando as coisas aqui para até aprender e levar para lá o que está dando certo, o que está dando errado. Pessoal, agora nós vamos para o intervalo e vocês fiquem aí para mais papos sobre futebol e outros esportes com o Lucas Cunha. Voltando agora de intervalo, continuamos nosso papo com o Lucas Cunha, o repórter esportivo da Bahia. Lucas, assim, bom, a gente estava me contando no intervalo, é a primeira vez que vem aqui para o Sul, né? É a primeira vez, sim. Como é que está sendo, o que tu pretende conhecer aqui? Conta um pouquinho aí agora do teu passeio aí. Na verdade, uma professora aqui da UBA, a Gabriela Almeida, é uma amiga minha lá de muito tempo, lá de Salvador, e entrei de férias agora em abril e aproveitei para conhecer aqui, nunca tinha vindo em Porto Alegre, ela sempre me convidou e aí aproveitei e aí tentar conhecer a arena, como eu te falei agora no sábado, enfim, conhecer um pouco a cidade. Gosto de conhecer o local, assim, não é um momento de eventos nem nada, conhecer um pouco, ir nas ruas, conhecer as pessoas, conhecer como a cidade funciona fora de um momento diferente, como ir em Salvador no Carnaval, não é ir em Salvador no dia a dia, conhecer os locais que a gente vai normalmente. Então, vim conhecer o que as pessoas fazem no final de semana, que não tem grandes eventos. A professora Gabriela, então, está responsável por ser teu guia aqui, é isso? Sim. Conta pra mim, assim, agora voltou a Copa Nordeste, que os clubes da Bahia estão participando, né? Sim. Como é que foi essa volta dessa Copa? Tem mais trabalho, né, para vocês lá da imprensa? Apesar do desempenho dos clubes baianos não terem sido tão bons, assim, né? Teve o Feirense, que foi eliminado na primeira fase, o Bahia, que foi a grande decepção, também eliminado na primeira fase, e o Vitória, que fez uma boa campanha na primeira fase e foi eliminado, ganhou o primeiro jogo do Ceará fora e foi eliminado em casa, tomando 4-1 no seu estádio lá no Barradão. Apesar desse desempenho ruim dos clubes baianos,
é visto com grande empolgação para a região. Primeiro, porque aí é uma questão que eu acho que vai pautar a imprensa esportiva nos próximos anos, que é a questão dos estaduais, né? Que a Copa Nordeste acabou sendo até exemplo no Brasil de bons públicos nos estádios, né? Afinal, tinha... primeiro que foi um clube que nunca tinha sido campeão, Campinense, maior prêmio, o maior torneio que eles já conquistaram na história. E você começa a resgatar clássicos regionais, né? Bahia e Ceará, Náutico e Fortaleza, enfim. É melhor do que você ver os jogos do seu próprio estadual, tem mais rentabilidade. E com essa questão da Copa do Mundo, agora que os times aqui do Sul já têm jogadores que podem jogar a Copa do Mundo por outras seleções, né? D'Alessandro, Barcos, enfim, Vargas. Então esses jogadores vão ser expostos a jogar os campeonatos estaduais, assim, do tipo... Que nada contra os estaduais, assim, tem uma grande história, mas que não são tão atrativos de público, né? Como é que é a questão de televisão. Então, os grandes clubes já estão, até o Campeonato Paulista, que é o campeonato, em tese, mais rentável, já estão procurando uma nova fórmula. Então, o Nordeste, nesse caso, normalmente o Nordeste sai atrás, mas acho que nesse caso o Nordeste talvez saia na linha de frente nisso aí e comece a pautar o que vai ser o futuro dos estaduais, assim, né? Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó, um fato muito diferente que aconteceu no futebol ainda, que foi o caso do Corinthians, que foi o assassinato lá da torcida organizada na Bolívia. Nesse tipo de acontecimento, assim, tu como jornalista esportivo, qual que tu acha que é o papel do jornalista do esporte? Ele deve fazer uma coisa mais ampla, tocar na parte mais jornalística ou ficar isento, cuidar da parte só esportiva? Como tu acha que o jornalista esportivo deve atuar nessas situações? Só nesse primeiro momento, com muita parcimônia, assim, houve a morte do torcedor lá, do Kevin, mas ainda a gente não sabe quem foi o culpado, né? Então, assim, saiu da torcida do Corinthians, mas a gente não sabe. Tem um garoto aí que se declara 17 anos, que se declara que foi o autor do disparo, mas aí a gente tem que respeitar, acho que tem que respeitar muito a justiça lá da Bolívia, que está fazendo todo fazendo a investigação para ver os verdadeiros culpados. Então, nesse momento, é um momento assim, estão 12 pessoas lá presas, mas porque em algum momento eu vejo a imprensa brasileira colocando como os coitados, os torcedores corintianos que estão lá. Claro, assim, a gente sabe as condições que é preso no Brasil, então na Bolívia, acho que pelo visto não é tão diferente assim. Mas a gente tem que está tendo um processo que eles estão sendo investigados, se eles são culpados ou não. Eles foram presos portando, vários deles portando o disparador lá. Então, acompanhar com muita parcimônia assim, o que é que realmente aconteceu. Houve uma morte, uma coisa super grave, e talvez um incidente que serve de alerta para assim, o time brasileiro que levou esses torcedores para lá. É uma coisa que não existia na Bolívia. Nunca houve uma morte assim na Bolívia. Então, o futebol brasileiro tem que também se sentir responsabilizado em acompanhar o que está acontecendo e deixar que a justiça boliviana julgue o que ela achar correto, né? E acompanhar todo o processo. Lucas, eu queria saber a tua opinião agora sobre, assim, ó, tem muitos ex-jogadores têm vindo sendo convidados para ser comentaristas em canais abertos, fechados também. Por que tu acha que isso está acontecendo? Não está tendo jornalista assim suficiente para poder fazer o trabalho dele? Ou tu acha que é uma estratégia para tentar ganhar audiência? Qual é a tua opinião, tua visão nesse sentido? É uma questão ampla, mas primeiro ao jornalista e ao comentarista, né? Por exemplo, o Falcão, que é um grande comentarista, ele está fora, mas foi o técnico do Bahia há pouco tempo lá. Então ele chegou a dar uma palestra para a gente, assim, é um técnico acima da média mesmo. Assim, infelizmente que ele foi campeão baiano, mas acabou não conseguindo ter uma vida no Bahia. Mas ele é um cara que entende muito do esporte, sabe falar muito bem, atuou como nos jornais aqui também, escrevia. Então, assim, acho que o Falcão cabe a função do comentarista, o cara que viveu aquilo, o cara que sabe como ninguém do outro lado também entender. Mas a função do jornalista, que é para investigar como está o andamento do estádio, isso não é uma coisa que o Falcão vai fazer, entendeu? Até acompanhar o dia a dia do clube, falar dos bastidores. Então, acho que essa vai ter a função do jornalista, vai ser muito essa. Claro, você pode se especializar como grande entendedor no assunto, no esporte que seja,
e virar um comentarista. Mas acho que há espaço também para os ex-atletas. Agora espero que eles se capacitem também, quem sabe voltem a estudar e, enfim, a fazer algum curso de radialismo, de jornalismo, do que seja, para enriquecer o seu próprio, não apenas com a experiência que eles têm lá, mas aprender a como dialogar com o público, o que é ético, o que não é ético, de se comentar na TV, enfim. Mas acho que há espaço para todo mundo trabalhar. Então, para finalizar, eu dei uma olhada no teu site, né, no site online, e vi que também, tem vários esportes, né? Entre eles, que me chamou muita atenção, foi que tem luta agora. Como é que tu acha assim, o papel, a minha pergunta é a seguinte, o papel da mídia para fazer o crescimento, tem o vôlei, o MMA agora, o UFC, qual é o papel da mídia para os esportes e a responsabilidade? É isso, quando a gente fala muito, a gente acabou quase toda a entrevista aqui, enfim, falando de jornalismo esportivo, falando de futebol. Mas é um meia-culpa que quase todos nós temos que fazer, né? É claro que acaba sendo carro-chefe muito pelo que o público quer também, mas a gente entender que depende, assim, por exemplo, tem para-atletas lá, o futebol de 5, dos para-atletas lá, os cegos, não sei se você lembra, tem o Jefinho, que é o craque do futebol de 5 lá das Olimpíadas, das Paralimpíadas, é baiano. Tem um trabalho muito bonito lá do Instituto de Cegos da Bahia, que tem quase toda a seleção brasileira, que foi campeã mundial, que tem Jefinho, que foi o grande jogador, é de lá. Então, um papel também nosso, assim, como formadores de opinião, é um papel social, né? Curso de comunicação social, enfim. Também fazer com que esses esportes tenham mais espaço. No caso das lutas, assim, também está sendo uma coisa meio mediática, assim, também. A gente está absorvendo algo que o MMA, que é feito pelo UFC, né? Uma organização. O MMA é o esporte, o UFC é essa organização que faz essas grandes lutas que estamos vendo hoje em dia. Ela tem crescido e aí a imprensa tem ido muito atrás disso. Tanto que há pequenos eventos também de MMA pelo Brasil sempre existiram que talvez não tenham a mesma cobertura, boxe, enfim, e vários outros esportes. Então a gente tem que acompanhar também o que o público está, enfim, respondendo. O MMA lá na Bahia, pelo menos, tem uma grande força, porque o Cigano, que é o catarinense, mas está lutando lá, tem o treinador Luiz Dória, que é o treinador de quase todos os campeões de MMA brasileiros, Minotauro e Minotouro são baianos, enfim. Então a gente tem uma coisa que é muito forte. Acho que é o esporte que a Bahia é mais forte no momento, do nível nacional, assim, de pessoas de destaque, é o MMA. Então isso acaba pautando realmente a nossa imprensa. Mas acho que é tentar ver isso aí. O boxe, a Adriana Araújo foi medalhista olímpica agora, medalha de bronze, primeira mulher medalhista, mulher brasileira medalhista no boxe. Então, temos que, como eu falei, os esportes paralímpicos, temos que também ter essa cobertura mais abrangente para não ficar só no dualismo, Bavi, Grenal. Né? Que o público estiver respondendo, a mídia vai ir atrás, é isso aí. Muito obrigado pela participação no programa hoje, a gente falou bastante de futebol, espero que tu venha, na próxima visita, venha aqui de novo para a gente falar dos outros esportes, abrangermos mais os outros esportes também. E muito obrigado, foi muito legal. Eu que agradeço a participação. Seja sempre bem-vindo. E vocês, espero que tenham gostado desse programa e lembre-se de curtir o nosso Facebook, que é facebook.com/prédio11. Até o próximo sábado no nosso Prédio 11, na sua Ubra TV. Tchau, tchau, galera.